a gente agride a si mesmo, sabe? Tem Sim. uma coisa que eu digo assim, eu sou professor, né? Eu dou aula de pós-graduação e eu gosto muito de dar aula da parte de crescimento, de desenvolvimento, o pré-natal e o pós-natal. Eu digo que o corpo humano foi a melhor criação de Deus, sabe? E se você, a gente quando começa a estudar, a gente começa a ver a perfeição dos sistemas. Poxa, você vê que é tudo muito simétrico, tudo muito funcionando, sabe, equilibrado ao mesmo tempo. Os dois olhos olham na mesma direção, mas ao mesmo tempo você consegue ver aqui, uma orelha posicionada simétrica com a outra. Então foi tudo muito bem planejado. E a gente começa às vezes a querer se estragar. Poxa, como é que o ser humano, ele mesmo se autodestrói? Ele sabe que tem determinados produtos, determinados hábitos, determinados vícios, né? Eu costumo até dizer que eu gosto mais da palavra vício do que hábito. Hábito associa a coisa boa, vício associa mais a coisas ruins, que às vezes ele começa a fazer mal a si próprio e vai pagar um preço alto por isso e às vezes nem espera nem a velhice. Às vezes você é uma pessoa adulto, mas com características já de serenidade. Você é surpreendido. Inclusive, existe um exame que você faz no seu corpo para você olhar a idade do seu corpo, não a sua idade cronológica. A idade biológica. Exatamente. E aí existem alguns sustos que as pessoas levam. Mas assim, isso vale, essa história da idade biológica, isso vale muito mais para a gente, para a medicina. Sim. Sabe? Eu acho que a gente não tem que se basear muito pela idade biológica. Se você for olhar, poxa, a gente faz exames específicos. Eu trabalho muito com isso, que eu faço a parte de ortopedia também. Ortopedia da face. Então, eu pego crianças em desenvolvimento, eu vou tratar, tentando corrigir alguma coisa que esteja anormal no crescimento da face, para tentar equilibrar e equacionar isso, e é normal eu pedir esse tipo de exame. E às vezes os pais se surpreendem. Ah, meu filho tem 9 anos e está dando a idade de 13. Calma, não é bem assim. Às vezes também o processo é inverso. Isso não quer dizer muita coisa. O problema existe uma coisa chamada crescimento e existe outra coisa chamada desenvolvimento. Tá? Então você pode estar um crescimento biológico mais avançado e o seu desenvolvimento está ainda compatível com a sua idade. O problema é quando isso se atropela. Quando não existe uma sincronicidade nesse movimento. Imagina. Aí começa a ter problemas, só fugindo um pouquinho aqui do assunto, mas é pertinente ao nosso contato. Existiu na Itália, há uns anos atrás, décadas atrás, um surto de crescimento que estava afetando as crianças de 8 anos, que elas estavam tendo desenvolvimento dos seios precocemente, pelos pubianos e seio. A criança de 8 anos de idade desenvolver isso, então isso estava causando uma certa preocupação, isso meio que atropelava. A criança não tem maldade, ela não enxerga, pelo menos não é para enxergar ainda o seu corpo como nada de fator erotizado, sexual, o corpo de mulher. Então ali não é para ter maldade. Então isso começa a gerar um problema psicológico. As crianças começam, por exemplo, outra menina de 8 anos com a outra, não tira a roupa uma do lado da outra porque ela sente vergonha porque eu tenho peito, você não tem. Eu tenho pelos, você não tem. Isso gera um certo desconforto e isso atropela a infância. Faz com que a pessoa fique meio pirada. E alguém descobriu por que foi isso? Eu já ouvi alguma coisa parecida com isso, alguma coisa relacionada com o hormônio dos alimentos. Exatamente. Os hormônios, o problema é que as pessoas estavam engordando os gados e estavam dando altas taxas de hormônio para acelerar os gados. E aí estavam penalizando, a população estava sendo penalizada por conta disso. Porque eu tenho um evento que eu conheço sobre isso, de um bebê. Ah, é? E aí eles foram fazer uns exames, aí descobriram, a criança era bem pequena, foi filha de um conhecido meu, e eles foram fazer os exames, era relacionado com o frango, nesse movimento. Aí quando você falou sobre isso, eu lembrei dessa história. Então, assim, eu falo muito sobre comunhão com o corpo, né? E que esse é, como você falou, uma máquina mais perfeita. Eu falo que esse é o nosso veículo que nos carrega aqui. Então eu gosto muito de trabalhar com o processo de gratidão e de a gente prestar atenção, porque o nosso corpo, ele dá todos os sinais, né? Sim. O estado de perfeição dele, você começa, por exemplo, você tem uma dor de cabeça. A dor de cabeça, ela não é uma dor de cabeça em si, ela vem ela tá te avisando de algum evento. E as pessoas vão lá e pá, e jogam um analgésico. Vamos amenizar esse processo e vamos jogar esse problema, vamos procrastinar esse evento aqui. Não procura saber o que é, né? Então assim, e é engraçado porque, por exemplo, se tratando de processos bucais,
ele mexe, eu tenho lido sobre isso, né? E tenho visto que ele mexe